Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa apostila, né? Apostila 7 de vocês, do terceiro bimestre. E a gente vai começar ali, a parte que a gente parou, ali no troca de ideias, né? Vai ser da nossa página 9. Tem um exercíciozinho que fala ali para que responda as 3 perguntinhas. Que período essa escultura foi produzida? Né? Essa escultura chama As Graças Ouvindo o Canto do Cupido. Então, é uma passagem de uma história mitológica, tá? Então, elas eram filhas de Zeus, então tem toda uma história por trás. Então, tá ali o ano que ela foi produzida, 1836. Qual é o tema retratado pelo artista? Então, as 3 graças ouvindo o Cupido tocar a harpa. E é possível estabelecer relação entre o tema escolhido pelo autor e a antiguidade clássica? Sim. Por quê? São personagens da mitologia grega. Então, por que a apostila traz essa ideia aí? Né? Porque a gente vai entrar para falar um pouquinho do estilo neoclássico. Então, a gente vai ver que o neoclassicismo teve início nas primeiras décadas do século XVIII e representou um retorno à cultura clássica. Depois que do rococó, né, com aquele monte de exagero, de curvas, de muitos detalhes, eles vão voltar para o estilo clássico, tá? Então, os valores da cultura grego-romana voltaram a ser referência para o modo de vida, para os padrões estéticos. Então, para muitos, o excesso de rebuscamento decorativo e fútil do rococó passou a ser considerado falta de decoro em relação à situação política e econômica que marcava a conjuntura europeia. Então, a Europa estava passando por uma fase de transição muito difícil e eles associaram o rococó a algo muito fora do que estava vivendo. Então, vai trazer novamente essa simplicidade, né? Esse retorno mais modesto, né? Mais claro e voltado para a parte mais racional, né? Que é o que estava sobrando ali no rococó. Então, a gente vai ver que as pinturas produzidas nesse estilo, quando comparados ao rococó, então foram marcadas pelas seguintes características. Então, sobriedade, redução de ornamentos, colorido mais contido e exatidão dos contornos, né? A gente vai vendo algumas diferenças, né, do que é clássico. A gente utiliza essa palavra para tudo que é já há muito tempo estabelecido, que não tem muito exagero, não tem muita cor, né? Então, a gente vê lá que o neoclassicismo também foi marcado pelos temas históricos, pela valorização do patrimônio histórico nacional, pelo registro de acontecimentos considerados importantes para o século XVIII, né? Um período contemporâneo a esses artistas. Então, líderes na época, como Napoleão Bonaparte, encomendou diversas obras desse estilo para valorizar a história nacional e seus grandes feitos. Então, busca de volta aqui o academicismo, né, o que é clássico, o que era clássico na época, registro de heróis, né, e assim por diante. Então, a gente vai ver essa grande diferença aí. E aí, a gente tem uma obra, na página 10, que vai ser da nossa atividade, tá? Então, nessa obra, foi feita por Jacques-Louis David, né, que foi considerado o maior representante do neoclassicismo na França. Então, nasceu lá em 30 de agosto de 1748, então ele era de uma família muito rica, então ele acaba se formando e estudando ali de uma forma bem interessante. E a obra chama O Juramento dos Horácios, tá? Então, o que a gente vai entender nessa obra aí? Ela retrata um tema da Roma antiga, de maneira bem sóbria, heróica e viril. De acordo com um historiador, esses 3 irmãos aí foram escolhidos pelo governo de Roma para desafiar os curiáceos, os campeões da cidade de Alba. E essa obra pode ser dividida em 3 partes, né? Que a gente vai ver aqui como se fossem 3 partes, que esses arcos aqui do fundo, né? Como se eles dividissem realmente a obra para a gente entender. Então, na primeira parte, tem aí embaixo na apostila de vocês, são os 3 irmãos, os 3 irmãos Horácios, atendendo ao pedido de defender Roma, realizando o juramento de vencer ou morrer. Então, essa cena vai representar aí o heroísmo. Na segunda é o pai, fornecendo as espadas para que os filhos cumpram com o seu dever.
né, representando o estoicismo, isto é, a firmeza em cumprir com as obrigações. Né? Então, com tudo que era muito heróico, né? Então era vida ou morte. E na última cena a gente tem as mulheres aí, mãe, irmãs, noivas, né? E as crianças que lamentam a desgraça que elas já adivinhavam. Né? Elas representam o sentimento diante do heroísmo e do estoicismo, né? Então a gente tem aí um quadro, né, de 1873, dividido aí numa grande história heróica, que é o que a gente vai ver muito aí no classicismo. E aí, diante dessa história, a gente tem ali na apostila de vocês, né, que Jacques Louis David, assim como outros vários pintores, é um contador de história. A obra O Juramento dos Horácios é contada de forma didática, né? A gente vai entendendo essa história, organizada em partes, como ocorre nas histórias em quadrinhos. E aí sugere que a gente use a imaginação e crie uma HQ, que é uma história em quadrinho, com uma releitura dessa obra. E é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou mandar em anexo essa folha para que vocês imprimam e vocês contem essa história em 5 partes, tá? Não é essa. A gente vai fazer uma releitura, né? Então, lembrando que releitura, até coloquei aqui, não é cópia, tá? Preencham no sumário de vocês para começar, né? Atividade 4, releitura em forma de HQS. Vão postar até na terça da semana que vem, tem uma semana para vocês fazerem. Caprichem no desenho. As falas são escritas com letras de forma. Eu coloquei uma dica aqui para não esquecerem, que são letras de forma que vocês precisam escrever as falas. E aí vocês vão usar esses 5 quadrinhos para fazer a releitura da obra, tá? Ou seja, você vai contar uma nova história. Pode trazer essa história para a atualidade, colocar aí alguns eletroeletrônicos, se vocês quiserem, mas uma história aí, ela pode ter um final trágico também, ou um final mais feliz, tá? Lembrando que tem alguns personagens que na releitura você não precisa, não é igual, mas você pode buscar os personagens para trazer uma ideia, né? E aí tem ali os irmãos, o pai, a mãe, a irmã, a noiva, né? Então, vocês vão fazer uma releitura em forma de história em quadrinho. Pensem numa história, quem quiser buscar alguma história mitológica também, ou a própria história que a gente ouviu aí, mas contada de uma forma diferente, ou se quiserem colocar um final, tá? Usem a imaginação de vocês. Pode fazer as pessoas de palitinho? Pode, tá? Não tem problema, mas bem feito. Não é aquelas pessoas de palitinho de qualquer jeito. Façam bem feitinho, tá? Coloquem os balões de fala. Eu coloquei ali, ó. Pesquisem os balões de fala das histórias em quadrinho. Então, pesquisem aí o que é o pensamento, que hora que vai entrar qual balão, tá? Para que vocês contem uma nova história. Pode ser uma nova história de herói, tá? Vão pensando aí, né? De repente, 3 irmãs, né? Vão imaginando coisas aí. Eu quero que vocês pratiquem aí a criatividade, ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem.